lições aprendidas e desafios sobre a carga de doenças e de morbidade. Então, damos as boas-vindas, agradecemos a presença de todos vocês. E como já sabemos, bom, os aspectos gerais que facilitam receber a apresentação, as apresentações e eh, as palestras, Pueden recibir el audio, hay interpretación en ou vocês vão español y ouvir en portugués. as palestras, podem escolher entre inglês, espanhol e português, selecionando embaixo o ícone do globo terráqueo e eles escolhendo o idioma. Também está habilitada a possibilidade de fazer perguntas através do painel de Q&A. Vocês podem selecionar novamente a mesma mensagem, sendo transmitida em inglês. Nós fornecemos interpretação nesses três idiomas, inglês, português e espanhol. Eu sou Pablo Durano, assessor em saúde perinatal da ROPAS, e queremos dar as boas-vindas a este seminário sobre cardiopatias congênitas na América Latina e no Caribe, lições aprendidas e desafios para reduzir a carga de morbilidade. Este seminário é o produto do trabalho coordenado, é um evento organizado como marca compartilhada entre a OPAS e Momentum Country and Global Leadership. E para dar início, então, formal a este seminário, vamos ter aqui ouvir as palavras de boas-vindas de autoridades de ambas as instituições. Em primeiro lugar, passamos aqui a palavra ao Dr. James Fitzgerald, diretor do Departamento de Sistemas de Serviços e Sistemas de Saúde da Organização Pan-Americana da Saúde. Dr. Fitzgerald, com a palavra. Muito obrigado, Pablo. Bom dia a todos. Os representantes dos países aqui conectados nesta manhã. Bom dia também e um especial agradecimento a todos os colegas de Momentum, liderança nacional e global e da USAID, especialmente a Coqui Agarwal, que é a diretora do Momentum, liderança nacional e global, e toda a sua equipe aqui presente. Além da participação de momento, também temos a doutora Leah Greenspan, assessora senior também de USAID, e nossa colega que vai ser representada pela doutora Tamara Curran, também diretora de Assuntos do Estado. Estamos aqui hoje de manhã para tratar sobre um problema que são as cardiopatias congênitas na América Latina e no Caribe. E para saber um pouco mais sobre quais são as lições aprendidas e os desafios para reduzir a carga de morbilidade. Essa é a Organização Pan-Americana da Saúde, nós somos muito conscientes que os defeitos congênitos representam o segundo grupo de causas mais frequentes de problemas entre recém-nascidos e crianças de menos de 5 anos. Uma de cada 10 mortes em recém-nascidos e crianças menores de 5 anos se devem a defeitos congênitos, entre eles as cardiopatias congênitas são o grupo mais frequente. Para alcançar o terceiro objetivo do desenvolvimento sustentável e garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas as idades, especialmente a meta 3.2, que é dar um fim à morte evitável de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos até 2030. Implica, então, dar resposta aos desafios que os defeitos congênitos e as cardiopatias congênitas apresentam. Para esse fim, é essencial fortalecer as ações que contribuem para o acesso universal à saúde e a cobertura universal da saúde. Isso implica que todas as pessoas e comunidades possam acessar, sem discriminação alguma, serviços que são de qualidade e tecnologias que são adequadas e oportunas para resolver problemas de saúde sem ter problemas financeiros. E bem,
embora antes da pandemia o enfoque era melhorar a cobertura da saúde, as desigualdades persistentes na cobertura dos serviços e os obstáculos no acesso aos serviços de saúde representaram um desafio importante para os países, envolvendo a necessidade de fortalecer o investimento público na saúde, bem como a disponibilidade de recursos humanos para a prestação de serviços de saúde. Com a pandemia, as limitações e desafios ficaram evidentes ao tempo que se tratava eliminar as desigualdades, deficiências e desigualdades no sistema de saúde. Foram registradas dificuldades para manter a continuidade dos serviços essenciais da saúde, foram observadas introduções de várias tecnologias sanitárias e foram, e, infelizmente, também aumentaram as patologias pré-existentes, também foram evidenciadas novas. Foram registradas melhorias nos 2 anos eh, depois da pandemia, no segundo semestre de 2022, 20% dos países informaram eh, que ter melhoras no serviço de saúde reprodutiva, sexual, infantil e adolescente, valores que chegavam a 40%. Então, temos a necessidade de transformar os sistemas de saúde nas Américas com um enfoque concentrado no atendimento da saúde, primária da saúde, para que possamos retomar o caminho depois da pandemia para a saúde universal para todos. Nesse sentido, é necessário acelerar as transformações do sistema de saúde com um enfoque baseado no atendimento primário para dar resposta às necessidades das pessoas, famílias e comunidades naquele lugar onde elas moram, no meio de um atendimento integrado e de boa qualidade. Significa garantir a continuidade dos serviços que abrangem a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a detecção e o diagnóstico precoce de outras, o tratamento, a reabilitação e o atendimento complementar. Também significa a necessidade de fortalecer a capacidade da rede de prestação de serviços de saúde para ampliar o acesso e melhorar a- o atendimento e a resposta, fomentar a participação social inclusiva, especialmente a coordenação entre os setores, todos os setores e os interessados diretos, e reduzir as barreiras de acesso, aumentando o financiamento público e alocando recursos necessários para esse primeiro nível de atendimento. Também reconhecemos a importância de melhorar o desenho e a inclusão das políticas sustentáveis em âmbitos regulatórios que deveriam ser mais sólidos. Aumentar e manter o financiamento público destinado à saúde e à proteção social é fundamental para alcançar tudo isso, incluindo as medidas encaminhadas a abordar determinantes sociais, ambientais, econômicos e econômicos da saúde. A questão a abordar aqui neste seminário, o tópico abordado, vai apresentar as experiências de sucesso nos países da região dirigidas a responder importantes desafios que representam as cardiopatias congênitas. O objetivo é reconhecer as lições aprendidas e os desafios para que tenham uma abordagem por parte dos responsáveis pela formulação de políticas, sociedade civil e atores mundiais, desenvolvendo em conjunto entre a organização, um desenvolvimento em conjunto entre a OPAS e Momento Liderança Países e Global da USAID. Muito obrigado. Muito obrigado, James, pelas suas palavras. Passamos agora a palavra à doutora Agarwal, que dirige o projeto Momento de Liderança Nacional e Global dentro da USAID, vice-presidente da Fundação para Paigo e especialista reconhecida internacionalmente em políticas de saúde reprodutiva, planejamento familiar e na promoção também do diálogo sobre políticas e defesa das reformas políticas. Adiante, Coqui, doutora Coqui Agarwal. Muito obrigada. Obrigada, doutor Pablo. Eu estou muito honrada de ter esta oportunidade para falar sobre as cardiopatias congênitas na América Latina e no Caribe. O momento, a Momentum, que foi financiada para o USAID e vários países,
em parceria com partes interessadas e governos, pode acelerar o processo para alcançar resultados na saúde de muitos de vocês devem saber que esses problemas são cada vez mais importantes, né, para recém-nascidos e principalmente em países de renda baixa e média, onde a carga de doença é muito alta nessas categorias. A Momentum, o ZAID e a OPAS podem então acessar e analisar as evidências desses países sobre resultados que se referem à cardiopatia congênita para diminuir a carga da doença nas Américas. Muito obrigada. Vamos aproveitar este seminário e agradecer a todos os envolvidos nisto, inclusive a USAID, pelo seu apoio contínuo neste trabalho. Muito obrigada a todos os membros do público que estão aqui participando, eh, dedicando tempo para aprender sobre este problema que é vital para a saúde dos recém-nascidos na América Latina e no Caribe. Esta informação é importante para começar uma conversa que precisa abordar as cardiopatias congênitas em todos os âmbitos, principalmente na região da América Latina e no Caribe. Então, eu espero que esta conversa avance e chegue a um diálogo que seja muito produtivo e vamos aproveitar aqui todos os palestrantes incríveis que nós temos com todo o seu conhecimento. Temos diferentes pontos de vista e realidades que serão vistos nas apresentações, eh, e temos certeza que a região, com tanto suporte, vai estar à altura, junto com os parceiros que estamos trabalhando em conjunto, para poder avançar em conjunto e salvar vidas dos recém-nascidos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela suas palavras de boas-vindas e também pela sua atitude que nos ajuda a enriquecer mais ainda todo este assunto. O objetivo do seminário, como foi mencionado, a partir da análise da carga de mobilidades por cardiopatias congênitas, está dirigido a apresentar os resultados da análise em profundidade, a partir de experiências e programas da região das Américas e contar com as experiências particulares de alguns países. Nesse sentido, passamos então a um segundo bloco deste seminário, onde vamos apresentar os resultados de uma análise realizada conjuntamente entre Momentum e OPAS. O título da apresentação é Defeitos Congênitos do Coração, uma prioridade para abordar a deficiência na América Latina e no Caribe. A apresentação será feita. Haverá uma breve introdução e depois passaremos a palavra aos colegas, a doutora Goldie Márcia e o doutor Martins Sabinoso. A doutora Márcia tem mais de 30 anos de experiência em saúde, na área clínica e administrativa na Colômbia, Israel e nos Estados Unidos. É especialista profissional na saúde pública mundial, se desempenha em saúde neonatal na região, América Latina e Caribe nos últimos anos, como o projeto BASES, MCT, atualmente o Momentum Country and Global Leadership e membro da equipe assessor da ONG PAI. Também se desempenhou como participante na criação e fundação da Aliança Neonatal para a América Latina e Caribe, se desempenhou como diretor, então, e o Dr. Martins Sabinone é advogado, é consultor independente em reformas de sistemas de saúde, financiamento de sistemas de saúde, coordena o grupo técnico executivo do trabalho da Iniciativa Econômica e Iniciativa das Américas e foi vice-ministro de Saúde da Nação da Argentina entre 2019 e 2021. Passamos, então, a palavra a falar sobre
O tema que nos incumbe nesta primeira sessão, conteúdo desta primeira apresentação será falará sobre os antecedentes, a justificativa desse estudo, a descrição do estudo e os principais resultados, e os próximos passos em termos desta temática. Estamos cientes de que a mortalidade neonatal contribui para a carga de mortes, mais de uma boa quantidade das mortes de crianças de menos de 5 anos começa no período neonatal, e como segunda causa de mortalidade na região das Américas, reconhecemos os defeitos ou anomalias congênitas. Anualmente, são informados em torno de 24 mil mortes neonatais de menores de devidas a anomalias congênitas. Mas a carga não fica concentrada apenas na mortalidade, mas também na doença de 15 milhões de nascimentos que se registram, de 15 milhões de nascidos, 1,2 milhões são os nascidos antes do termo, e mais de 30 mil vão precisar vão ter complicações severas a moderadas, e isso vai influenciar a anomalia ou deficiência. A gente vê como as condições neonatais, os nascimentos prematuros, a asfixia, a sepse, junto com as anomalias congênitas, contribuem em 15 milhões de anos de vida perdidos, ajustados pela deficiência. Isso nos refere uma carga muito alta de doenças, de anomalias, por esses elementos, especialmente pelas anomalias ou defeitos congênitos, e isso acarreta, então, que seja necessário abordar e enfrentar, dar respostas a essa situação. Então, agora ofereceria a palavra à minha colega Goldie para que continue com a apresentação. Muito obrigada, Paulo. Pablo, eu tinha pensado fazer minha apresentação em inglês, mas sendo nativa em espanhol, vou me lançar a fazê-la em espanhol. Em 2010, a Assembleia de Saúde Mundial número 63 emitiu uma resolução sobre os efeitos congênitos, e os Estados-membros das Nações Unidas nela concordaram promover a prevenção primária das anomalias congênitas e melhorar a saúde das crianças com esse tipo de problemas. A OMS estima que em torno de 240 mil recém-nascidos e 170 mil crianças de entre 1 mês e 5 anos morrem por causa dessas anomalias ou defeitos congênitos no mundo a cada ano. Como o Pablo referiu, também contribuem para deficiências de longo prazo. Sabemos que 9 de cada 10 crianças com esse tipo de anomalia congênita estão em países de média ou baixa renda, e sendo os mais comuns as cardiopatias congênitas, os defeitos do tubo neural e a síndrome de Down. Na medida em que a gente faz a transição epidemiológica e de outras causas de morte que diminuem, aumentam os efeitos congênitos com uma proporção maior como causa da mortalidade de recém-nascidos e crianças. Atualmente, como assinalava o Dr. Duran, na América Latina, é a segunda causa de morte neonatal, e como bem referia nas suas estatísticas, a causa, além da mortalidade, é 5,5 milhões estimados de DALIs em 2019, onde em torno da metade, uns 2 milhões, são causados por anomalias congênitas, cardíacas congênitas. Nas Américas, há uma longa experiência na implementação da vigilância desses defeitos ou anomalias congênitas. Há um processo sistemático e cooperação técnica entre os países que existe desde 2014, que aumentou o número de países implementando esses sistemas de vigilância. Como podem lembrar, a epidemia do Zika, com malformações congênitas, que ele gerou, teve um efeito catalítico para reforçar e expandir essa vigilância de defeitos congênitos.
E sabíamos, antes de iniciar o estudo, que a vigilância ou a triagem para defeitos congênitos é implementada em alguns países e que há orientações e algumas ferramentas programáticas e também legislativas desenvolvidas para esse assunto. Sabemos que é possível prevenir uma boa proporção de defeitos congênitos na etapa de concepção, por exemplo, o uso da vacina contra a rubéola, e também há intervenções ambientais que podem melhorar a saúde das pessoas, embora chegar a essas intervenções apresente desafios importantes. Sabemos também que a identificação precoce, o diagnóstico e a resposta precoce pelos serviços de saúde para esses problemas de cardiopatias congênitas é importante, tem um impacto importante, porém precisa de um sistema de saúde integral, sólido e resiliente para abordar esses problemas. Há uma série de desafios e oportunidades na questão da gestão de cardiopatias congênitas. Por exemplo, sabemos que há uma alta carga de doença, também que tem um alto potencial para benefícios, como referimos a experiências bem-sucedidas e também lições aprendidas. Um dos desafios é o fato de que precisamos capacitar e construir sistemas de saúde que sejam sólidos e resilientes, e é um modelo potencial para também enfrentar outros problemas de saúde prevalentes. Então, essa ideia assim no foco, nossa meta, nossos objetivos desse estudo de colaboração entre a OPAS e a Momentum é procuramos analisar a carga de doença, consolidar informações ou experiências bem-sucedidas dos países, para então desenvolver uma estrutura de trabalho para enfrentar na gestão das doenças, das cardiopatias congênitas na América Latina e Caribe. Os objetivos são procuramos mapear experiências de sucesso nos programas e nas intervenções atuais nos países da América Latina que enfrentam as doenças congênitas para a identificação, o mapeamento, diagnóstico, referência, o tratamento e acompanhamento dessas doenças congênitas. E também desenvolver um documento técnico para prover recursos e orientações para o desenho, implementação e avaliação de políticas e programas voltados para reduzir a carga de doença e mortalidade associada às cardiopatias congênitas na região da América Latina e Caribe. Quais as atividades que foram realizadas? Quais os métodos que usamos? Primeiro, a consolidação de dados sobre cardiopatias congênitas para os países da região. Também foi feita uma revisão de literatura, incluindo o que chamamos de literatura cinza. Foram feitas entrevistas a informantes-chave, desenvolvemos um documento técnico, o desenvolvimento de guias para prover recursos para o desenho, implementação e avaliação de políticas e programas para reduzir a carga dessa doença e a mortalidade, a validação dessas orientações e as comunicações. Isso é a comunicação e a divulgação dos resultados do trabalho que fazemos parte. Então,
Temos ainda um par de slides antes de passar para o próximo colega para que apresente os resultados finais. Quais são os componentes-chave? Tem alguém falando aqui. Claudete, se puder fechar seu microfone, por gentileza, obrigada. Os componentes para uma história de sucesso é a disponibilidade de leis específicas, um programa nacional e subnacional, um sistema de vigilância nacional e subnacional, uma organização específica dos sistemas de saúde, um processo de credenciamento, sistemas de referências, coordenação, sistema de informações, assim por diante, mecanismo de cobertura e financiamento, que é muito importante, políticas de recursos humanos, monitoramento e avaliação, e também as lições aprendidas. Acho que o próximo é o meu último slide. E os países onde ficou focada essa pesquisa e estudo foram Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru e Uruguai. E o doutor Sabinhoso, que foi nosso consultor, vai apresentar os resultados. Muito obrigada. E, Martim, com a palavra. Muito obrigado, Gold. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, Paulo, por sua apresentação. Aproveito que Gold referiu os países que fizeram parte do estudo. Aproveito para agradecer a todos os informantes-chave, os especialistas locais que facilitaram documentações e também compartilharam suas experiências sobre a realidade da cobertura e fornecimento de serviços sobre cardiopatias congênitas nos seus países. Eu primeiro queria referir como primeiro achado que se encontra uma clara priorização da cobertura de cardiopatias congênitas na última década em todos os países. Fica evidente que, na medida em que os países foram reduzindo progressivamente a mortalidade infantil, vão se enfrentando ao núcleo duro da mortalidade infantil e se encontram com as cardiopatias congênitas, e isso faz que existam novas intervenções com programas especiais, com mais financiamento, mais avaliações e discussões para coordenar esforços entre o setor público e o setor privado e também entre diferentes níveis do governo. Quanto à estrutura reguladora, que foi um dos componentes centrais que avaliamos por meio desse estudo, a gente percebeu que na Argentina, a Argentina se destaca porque nos últimos 2 anos, aprovaram uma lei nacional que teve grande apoio do Congresso Nacional, onde fica consagrada a cobertura das cardiopatias congênitas, e é muito interessante a lei quanto a que cria uma lei orçamentária específica para essas cardiopatias, cria um conselho consultor, formaliza algumas outras questões que foram criadas antes, oferece participação às organizações sociais, também é importante o conteúdo da lei. Vemos também que a Argentina, por meio dessa lei, consagra uma cobertura das cardiopatias congênicas com uma visão de expectativa de vida completa, de ciclo de vida completo, em oposição a outros países que se focaram especificamente em reforçar a cobertura para crianças e adolescentes por meio de normas e regulamentações. O Brasil e a Argentina também criaram um programa específico na última década para enfrentar os desafios das cardiopatias congênitas, e outros países, como o Chile e a Costa Rica, abordam essas cardiopatias congênitas por meio da abordagem de ciclo de vida e sem uma intervenção específica para ela. Também percebemos muita atividade quanto a explicitar a cobertura nos últimos anos, especialmente para melhorar a detecção precoce e oportuna das cardiopatias congênitas. Vemos que foram aprovadas na Costa Rica e no Uruguai normas referidas à cobertura do oxímetro de pulso ou ecografias fetais na Argentina.
Também é importante, ultrassom fetal. Também é importante referir que países como Chile, Uruguai, Peru e Argentina, com todas as garantias essenciais da saúde pública, o Uruguai com o PIAS, que é o Plano de Serviços Abrangentes, e com as normas do Fundo Nacional de Recursos, o Peru com o Seguro Integral de Saúde, a Argentina com o programa SOMAR, consagraram a cobertura integral para as pessoas que estão cobertas pelo sistema público, não têm o seguro formal de saúde para que tenham acesso. Também gostaria de destacar o papel muito importante que tiveram as organizações sociais, as fundações, sociedades científicas. Gostaria de destacar em particular o caso da Argentina, com cardiocongênitas, a Associação de Cardiocongênitas, com um papel muito importante na lei que eu referia, dentre outras contribuições, tem o Coração Lutador no Chile, o Coraçãocito no Uruguai, que mostra um compromisso sustentado que representou um esforço para fortalecer os esforços no país. Para todos os países, exceto o caso do Peru, é obrigatório notificar as cardiopatias congênitas. É bom dizer que o Hospital de Lima do Peru inclui esta regulamentação. Os países, em geral, têm registros nacionais de defeitos congênitos. A Argentina também criou e implementou um registro específico para as cardiopatias congênitas. Alguns países, como Chile, Uruguai e Argentina, também desenvolveram normas de credenciação ou certificação específica para os serviços de cardiopatias congênitas. Alguns casos incluem instrumentos, ou seja, que digitais, são utilizados através de redes sociais que tentam facilitar o acesso a esses serviços para os pacientes que precisam deles. Gostaria de destacar que, no caso da Argentina, por meio da Rede Federal de Cardiopatias Congênitas e o programa SUMAR, também foram definidos os requisitos para a contratação de hospitais cirúrgicos, requisitos que têm a ver com os níveis de produção e com os padrões de qualidade, para que fazer parte dessa rede federal. Na Argentina, nem todas as províncias têm essa capacidade, então o centro coordenador também da rede também se encarrega de credenciar esses estabelecimentos. Esta é uma prática bem interessante, uma boa prática que outros países também podem analisar e adotar. Também houve esforços diversos para garantir o acesso em tempo hábil e de forma equitativa para todos os pacientes. Para tal, eu destaco a participação do Centro de Referência da Argentina, mas também temos centros de alta complexidade do Brasil. Também podemos mencionar o caso do Chile, com um centro de referência que também apoia diferentes estabelecimentos no país para que possam fazer um diagnóstico mais oportuno e mais adequado sobre cardiopatias congênitas. Também, em alguns casos, esse serviço é feito através da telemedicina. Por outro lado, a maioria dos países está conseguindo oferecer esses serviços gratuitamente, com algumas exceções, como, por exemplo, às vezes há um copagamento por parte das famílias, no caso do Chile, quando há disponibilidade de recursos, mas também vemos aqui a tendência de alocação de recursos adicionais para dar acesso a outras pessoas. É muito importante reconhecer em termos os desafios e as oportunidades, foram todos os progressos que eu já ressaltei aqui. É fundamental poder desenvolver uma abordagem abrangente, o desafio de poder garantir acesso de qualidade para todos os pacientes com cardiopatias congênitas e durante toda a sua vida. Hoje há uma necessidade clara de começar a gerar respostas claras para adultos que podem prolongar a sua vida graças ao sucesso obtido no atendimento de crianças e adolescentes. Mas esta abordagem abrangente não só vai abarcar a parte de normas e relatórios obrigatórios, mas também
a organização e ampliação da rede para oferecer mais serviços, garantindo mecanismos de financiamento específicos. Nesse sentido, eu destaco o papel do Programa Sumar na Argentina, o Programa Nacional no Brasil, que inovaram a forma de inovar essas intervenções cirúrgicas, olhando para a produção e para aspectos apontando para aspectos de qualidade. É importante nesta abordagem abrangente dar o protagonismo para os recursos humanos. É preciso ampliar as equipes especializadas para cardiopatias congênitas e também precisamos de políticas nacionais para trabalhar nas próximas gerações dessas equipes, que logicamente serão necessárias. Também os mecanismos de monitoramento, acesso a esses serviços são indispensáveis. Há poucos avanços nisso, mas sim há projetos que podem conseguir avançar nos próximos anos. Todos os países destacam, todos os especialistas destacaram a necessidade de continuar trabalhando com força no diagnóstico pré-natal e oportuno, fortalecer as capacidades de diagnóstico nas maternidades, lógico, mas também no primeiro nível de atendimento. Quero destacar o papel da Colômbia, que faz o monitoramento contínuo e o diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas faz esse diagnóstico no seu país. Todos os países, lógico, que enfrentam desafios de diagnóstico precoce, mas também o desafio de poder garantir um tratamento abrangente ao longo de todo o ciclo de vida para poder e poder fazer o acompanhamento dos pacientes depois que recebem alta. Neste sentido, destaca-se a experiência da Argentina de poder, por meio do centro coordenador, fazer um monitoramento dos pacientes que foram diagnosticados, aqueles pacientes também que já passaram por alguma intervenção, em comunicação com estabelecimentos que fazem parte da rede e que estão distribuídos por todo o país. Chamo a atenção também para um desafio claro em todos os países. Todos têm pacientes que estão fora do radar. A Argentina consegue manter no radar os pacientes que têm cobertura pública, mas não pode acompanhar os pacientes que têm outro tipo de cobertura, por exemplo, da Seguridade Social. O Uruguai também está tentando contar dentro do seu radar com os pacientes que não precisam da intervenção do Fundo Nacional de Recursos, está se esforçando para manter no radar os pacientes que não ativam a garantia explícita de saúde. Finalmente, e depois de todas essas descobertas que compartilho hoje, acreditamos que, embora seja desafiador conseguir resultados eficazes no tratamento e na cobertura do atendimento às cardiopatias congênitas, estamos convencidos que os avanços que podemos conseguir para essas patologias são avanços sistêmicos em regulamentação, desenvolvimento de redes, financiamentos estratégicos, mas são também que podem chegar a resultados muito positivos e também estender esses resultados a outras patologias mais complexas. Muito obrigado, Martim. Finalmente, agora, vemos que as informações oferecidas pelo estudo, vemos que essas informações são muito ricas, muito amplas, há muita riqueza na experiência dos países, mas achamos que, à luz dessas observações, é fundamental, pelo menos, destacar alguns aspectos gerais e centrais. Em primeiro lugar, a necessidade de fortalecer o atendimento primário e a detecção precoce dessas cardiopatias congênitas, para poder vigiar, calcular, quantificar, mas, sobretudo, encaminhar ou referir os pacientes, dando-lhes o cuidado específico que for necessário. Isso envolve, claro, a necessidade de fortalecer e capacitar o pessoal da saúde, os recursos humanos, para dar resposta a esses desafios. Depois, precisamos também fortalecer e melhorar a infraestrutura, o acesso a especialidades, práticas específicas com o desenvolvimento de centros especializados, centros de referência, como foi mencionado pelo Martim, que existe nos países e oferece atendimento integral, que vai desde o diagnóstico até o acompanhamento para um longo prazo, garantindo também que os centros de saúde contem com equipamentos necessários para fazer esses diagnósticos precisos. Em terceiro lugar,
Temos o fortalecimento dos sistemas de referência e contra-referência. Sabemos que isso é um desafio para a região das Américas, considerando as distâncias e características geográficas que temos. O acesso aos serviços de saúde não é sempre igualitário em todos os âmbitos geográficos dos nossos países. Por isso é que a referência, a contra-referência e a articulação dentro da rede de atendimentos devem ser serviços ótimos ou ideais para poder oferecer esse atendimento equitativo. Também não podemos esquecer da parte da gestão da rede, protocolos de encaminhamento e pautas para abordagem clínica, promover a inovação, incorporando aspectos de telemedicina e outras abordagens que são vistos como essenciais para dar resposta a esses desafios, mas também a participação da comunidade, a educação, a conscientização, tudo isso é fundamental para advogar como mencionado pela experiência, a partir das experiências de organizações de sociedade civil, para promover e fortalecer a abordagem e dar resposta a estas doenças, no caso, cardiopatias congênitas. Também é possível, é viável, o fortalecimento das políticas, mas também o financiamento estratégico e a legislação nos países. Temos resultados e experiências de sucesso que garantem que o financiamento eh, permita dar resposta a esses requisitos, explicitando a cobertura integral, como já mencionado por alguns que acontecem em alguns países da região que participaram desse estudo. Finalmente, a importância da colaboração e de alianças estratégicas envolvendo vários países. Sabemos que os países lideram, mas as organizações internacionais, sociedade civil, agências globais, todos têm um papel fundamental e é por isso que estamos participando desta reflexão. E para encerrar este bloco, achamos que a implementação destas propostas requer um enfoque integrado, coordenado e um compromisso dos diversos atores envolvidos. Isso quer dizer governos, organizações não governamentais, organizações profissionais e também a participação da comunidade. Isso vai permitir avançar na resolução dessa situação da carga de mobilidade que nós mencionamos. Bom, agradeço desde já e fechamos a nossa apresentação relacionada com os resultados do estudo, mas que isso não encerra o nosso seminário. Nossa apresentação será complementada por duas experiências de países, primeiro da Argentina e do Brasil, que vão compartilhar conosco sua experiência, basicamente quanto à implementação e gestão desses programas nos seus países respectivos. Vamos passar agora, então, à apresentação da doutora Maria Eugênia Olivetti. Ela é médica, cardiologista infantil, médica do Hospital Nacional de Pediatria e coordenadora do Programa de Cardiopatias Congênitas do Ministério da Saúde da Argentina. A palavra, Maria Eugênia. Muito obrigada, estou muito agradecida muito grata pelo convite, pela possibilidade de dar a conhecer nossa experiência em outros países da região. Vamos passar então à apresentação. Muito bem. Aqui a ideia é falar um pouco sobre as lições aprendidas, como quando começamos a formar esse Programa Nacional de Cardiopatias Congênitas. E, logicamente, também os desafios que temos pela frente. Por um lado, gostaria de comentar que isso veio sendo gestado a partir do esforço de cada um dos participantes e colaboradores deste projeto. Cada um foi colocando um tijolo em cima do outro com as ferramentas que podia oferecer para poder construir. O que que nós construímos? Isto é o que nós construímos. Este é o mapa da Argentina e vemos antes do Programa Nacional de Cardiopatias Congênitas, quando tínhamos uma criança com uma cardiopatia, cada especialista que estava numa província diferente
atendia como podia, chamava outros médicos para tentar oferecer um tratamento cirúrgico a essa criança. Hoje, devido ao esforço e à construção de cada um dos participantes dessa rede, já estamos em contato contínuo e fazemos uma intervenção conjunta para tornar a situação mais fácil e mais amena. E como chegamos a tudo isso? Claramente, foi muito importante no início de tudo isso conhecer a situação sanitária inicial. Sabemos que em 2008 e 2009 tínhamos uma taxa de mortalidade infantil na Argentina que ia além dos 2 dígitos, e também sabíamos que as mortes por malformações congênitas eram de 2.456. Dentro dessas, 55% representavam a mortalidade por cardiopatias congênitas. E dentro deste pool de malformações congênitas, tínhamos causas de cardiopatias que poderiam ser reduzidas com algum tratamento médico ou cirúrgico. Conhecendo essa situação sanitária inicial, conhecer essa situação foi muito importante para dar institucionalidade a este programa, ou seja, a participação e o compromisso do Ministério da Saúde, a vontade política de colocar em andamento esse programa, gerar soluções. Claro que também os registros, a formação de registros de cirurgia cardiovascular pediátrica. E, finalmente, o que já comentou o Dr. Fabinhoso, a lei de cardiopatias congênitas. Outro dos pontos muito importantes para chegar a essa formação, a isso foi a formação de equipes de trabalho. Essa é a parte mais importante, a meu ver, que é a rede de atendimento nacional, formada tanto por cardiologistas, enfermeiros, empregados administrativos dentro do interior do país, também nos grandes centros cardiovasculares pediátricos das grandes cidades. E, finalmente, e não menos importante, são as vontades individuais, que, quando agrupadas, passam a ser vontades coletivas que podem mover montanhas. É muito difícil falar quando estamos dentro de uma instituição onde há muitos especialistas, mas a situação é completamente diferente quando temos um cardiologista só, que está numa região, numa província, está sozinho, e às vezes fica difícil lidar com a situação, trabalhar, para essas pessoas é difícil trabalhar, então vai depender da vontade individual continuar indo em frente. Para mim, então, essa é uma parte muito importante de tudo isso. Certamente, quando iniciou o Programa Nacional de Cardiopatias Congênitas, nós estabelecemos os objetivos prioritários. Por um lado, garantir o atendimento às crianças, o atendimento das crianças que não tinham cobertura de saúde, independentemente do local de residência, diminuir de forma gradativa e progressiva a lista de espera com pacientes com cardiopatias congênitas cirúrgicas, promover uma melhor organização e coordenação da oferta pública disponível, criar um registro nacional de cardiopatias congênitas, porque até o momento nós conhecíamos, mas não tínhamos certeza sobre o número de cardiopatias congênitas na Argentina, e certamente com todos esses pontos contribuir para a diminuição da mortalidade infantil nas causas duras de difícil solução. Para isso, para poder formar esse programa nacional, tivemos que encaixar várias questões. A montagem da rede nacional, inicialmente, foi necessário fazer um levantamento de recursos humanos, porque para que pudéssemos montar a rede, precisávamos conhecer dentro do país e de cada província onde existiam cardiologistas infantis, se eles trabalhavam em instituições públicas ou particulares, ou se existiam centros cardiovasculares cirúrgicos, onde estavam localizados. Precisávamos conhecer muito bem onde estavam esses especialistas distribuídos.
Além disso, a avaliação dos centros cardiovasculares de tratamento, isso é importante também, porque a partir do registro desses centros cardiovasculares pediátricos, nós tivemos que estabelecer quais seriam os centros que fariam parte do Programa Nacional. Para isso, foram colocados alguns aspectos. Todos deveriam ser estabelecimentos públicos de terceiro nível, e esses estabelecimentos foram classificados como de complexidade alta, média ou baixa, dependendo da sua capacidade de prestação de serviços. E dependendo da sua experiência também nas intervenções cirúrgicas, se tinham já operado menos de 100, entre 100 e 200 ou mais de 200 cirurgias anuais para a classificação de baixa, média ou alta complexidade. Todas as instituições precisavam contar com profissionais médicos em com cardiologia infantil, cirurgia cardiovascular, especialização, todos eles respaldados e certificados por sociedades científicas reconhecidas e a saúde pública. Então, tanto a direção de maternidade e infância e a direção de qualidade estabeleciam quais estabelecimentos cumpriam esses requisitos, e a partir dali definiram quais seriam os centros cardiovasculares tratantes que fariam parte do Programa Nacional de Cardiopatias Congênitas. Com certeza, para montar a rede, foi necessário fazer um estudo de custos, porque não sabíamos quanto podia chegar a custar uma intervenção cardiovascular pediátrica de complexidade baixa, média ou alta. Precisavam saber quanto era um dia de estada pré-cirúrgica ou um dia do pós-operação. E, finalmente, formar o Centro Coordenador de Derivações, que, de fato, seria o núcleo que reuniria todas essas informações. Uma política pública muito importante que mudou a visão e deu um impulso, eu diria, extraordinário ao Programa Nacional de Cardiopatias Congênitas foi a partir de 2010, com o Plano Nascer, que depois se transformou no Programa SUMAR, que o que fez foi incorporar o financiamento de cardiopatias congênitas em crianças de até 6 anos. O programa SUMAR começou a gerar um financiamento de pagamento por desempenho aos centros cardiovasculares tratantes, de forma que os esforços fossem cada vez maiores e para facilitar também o tratamento de todas as crianças, com independência do local de residência. Como isso teve muito sucesso, entre 2012 e 2015, a cobertura foi ampliada até 18 anos e, atualmente, cobrimos até 18 anos, mas o intuito é que isso possa crescer e abranger todo o curso de vida. Dessa forma, ficou distribuído inicialmente, ficaram distribuídos os centros cardiovasculares tratantes. Isso é para a República Argentina, nem todas as províncias contavam com esses centros. Estes foram os habilitados para formar parte inicialmente da rede. Vejam que, inicialmente, os centros de alta complexidade estavam na cidade autônoma de Buenos Aires ou na província de Buenos Aires, quatro, todos eles, com hospitais de complexidade média também e de complexidade baixa, que estão listados abaixo. Assim foi que ficou formada a nossa rede de atendimento nacional. Para que possam entendê-lo, nós temos um hospital de referência em cada uma das províncias. Em geral, o hospital de referência provincial é um hospital pediátrico, e em cada província é preciso criar a rede de diagnóstico provincial. Se houver uma criança com suspeita de cardiopatia, deveria ir para o hospital de referência provincial, aí o cardiologista infantil fazer o diagnóstico, ou para confirmá-lo ou não, e uma vez que o diagnóstico da cardiopatia é confirmado, ele informa o caso no centro coordenador de derivações, e aí esse centro, dependendo da complexidade da cardiopatia, e conhecendo a disponibilidade de leitos,
na rede cirúrgica nacional, vai designar a criança para um centro cardiovascular da rede nacional. Uma vez que ele deriva o caso, ele viaja do hospital de referência, de onde ele mora, que está fazendo tratamento ambulatório, vai para o hospital para a cirurgia e depois a criança volta para a sua província para continuar com o acompanhamento. Dessa forma, ficou conformada a Rede Nacional de Cardiopatias Congênitas, e graças a este trabalho, onde os cardiologistas infantis estão nas suas províncias, nós podemos fazer a coleta de dados e temos essa rede cirúrgica nacional, é que podemos mostrar agora alguns dos nossos resultados. De 2010 até hoje, já tivemos mais de 52.583 denúncias de crianças com cardiopatia congênita, que caiu muito significativamente em 2020 por causa da pandemia. Depois voltamos a crescer, e isso também tendo em vista que a natalidade na República Argentina está caindo nos últimos anos, e continuamos a manter o diagnóstico de cardiopatias congênitas. Além disso, nestes gráficos podemos visualizar que o diagnóstico das cardiopatias, sempre na etapa onde é diagnosticado mais, é nas crianças de menos de 1 ano, e isso é correto, deve ser assim, mas quando iniciamos o programa, o segundo denunciado era de menos de 6 anos, e o terceiro, só em terceiro lugar, era o recém-nascido. Isso era o que estava errado, porque claramente o mais vulnerável, quem mais risco tem, é quem nasceu com o neonato que tem cardiopatia congênita. Então, ao longo desse processo, conseguimos reverter a situação e colocar no segundo plano, no segundo lugar, o segundo grupo de diagnóstico é o dos neonatos. Isso é certo, porque a cardiopatia mais frequente para nós continua sendo a simples, a CA e CIB anos. E a segunda, temos o neonato com cardiopatias mais complexas, e que é a população mais vulnerável. Então, temos que nos manter nessa direção de que o neonato seja a criança que seja denunciada em segundo termo. Quanto às denúncias por sexo, informações por sexo, não há muita diferença, é muito semelhante masculino e feminino. E quanto às intervenções, de 2010 até hoje, já foram realizadas mais de 22.500 intervenções cirúrgicas em crianças com cardiopatias congênitas. E aqui o que visualizamos é que todos os centros cardiovasculares tratantes contribuem com as intervenções, em maior ou menor medida, sempre de acordo com essa capacidade de prestação de serviços, todos eles contribuem para as intervenções. Também conhecemos os diagnósticos das crianças com cardiopatias congênitas do nosso país, como já referi. CIV continua sendo a cardiopatia congênita mais frequente, seguida do ductus e da comunicação intra-auricular, mas sabemos agora que temos de 4 a 5% de tetralogia de Fallot, temos 2% de hipoplasia e qualidades esquerdas, 5% de variedades de ventrículos únicos. Sabemos que temos 3% de canal AV, 2% de anomalias do retorno. Então, hoje podemos falar e sabemos o que sofrem os nossos pacientes. Ainda temos alguns indicadores que nos mostram que o tempo de designação, o tempo médio que a gente demora em mandar uma criança para o hospital, né, até que falam vai ter que ir a tal instituição, é de menos de 3 dias. E desde o momento que essa criança recebe essa informação e até que se faz a intervenção cirúrgica, em geral, com exceção dos que têm intervenção imediata, então a média nos últimos 5 anos é de até 18 dias. Uma das qualidades do programa é que logo no início
A gente sempre priorizou a avaliação do serviço. A gente sabe que se a gente oferece uma intervenção cirúrgica, temos que saber o que acontece com essas crianças. Então, a cada ano fazemos as auditorias dos centros cardiovasculares tratantes. Isso vai junto com as reclassificações, porque acreditamos firmemente e é fundamental que quando as coisas se desviam do que é a linha do meio, ou tem coisas que não funcionam bem, temos que nos afastar um pouco para melhorá-lo. E assim foi, como já fizemos duas reclassificações no ano de 2018, no ano de 2020, onde auditamos os centros cardiovasculares tratantes. Vejam que tinha alguns que estavam em complexidade média, como o Instituto de Correntes, que subiu para alta complexidade pelos bons resultados. E também percebemos que tinha alguns centros que, por apresentar algumas dificuldades, tiveram que sair da rede de prestadores. E na última recategorização, que se fez em 2020, também subimos outra instituição para alta complexidade, que foi o Hospital Santíssima Trindade de Córdoba, que, por muitos bons resultados, subiu para as prestações de alta complexidade. E voltou a entrar o Hospital Alásia, que tinha ficado fora da rede na auditoria anterior, voltou a entrar no sistema porque, graças a que na província puderam incorporar novos profissionais e criaram novas estratégias para melhorar os resultados das cirurgias, puderam comprová-lo e voltaram a fazer parte da rede de atendimento cirúrgico. Quanto à mortalidade, no Programa Nacional de Cardiopatias Congênitas, percebemos que de 2018 a 2023 temos uma mortalidade geral de 6%. Dentro dessas, 4% foram no pós-operação, pós-cirúrgico, e temos uma percentagem de crianças que faleceram sem poder oferecer algum tratamento cirúrgico. Então, fomos verificar o que acontecia com essa população de 2% que não podemos oferecer nenhum tratamento cirúrgico, e claramente vimos que a população com maior compromisso era de menos de 1 ano de idade, em 90%, e dentro desse grupo, 60% representava neonatos. Para pesquisar um pouco mais, a gente verificou que essa população, desculpe, tem 1 minuto mais só, tudo bem? Ok, sim. Então, a gente verificou que nessas crianças, tínhamos 14% que tinham menos de 2 quilos, alta percentagem de diagnóstico tardio de síndromes associados. Com toda essa evolução do Programa Nacional, vimos que era necessário fazer uma melhoria contínua ao respeito para melhorar a mortalidade, sobretudo do grupo neonatal e de menos de 1 ano de vida, crianças com menos de 1 ano de vida. Sabíamos que tínhamos que conhecer a situação das cardiopatias congênitas fora do subsetor público e cuidar outros aspectos e fazer um acompanhamento clínico. Se oferecíamos algum tratamento clínico, teríamos que saber o que acontecia depois com essas crianças. Assim foi como, em primeira instância, a nossa prioridade foi baixar a mortalidade neonatal e no primeiro ano de vida e propusemos duas redes no primeira instância, rede de tratamento cirúrgico do ducto do canal de prematuros e também de cardiopatia congênita. Então, depois de formada essa rede que iniciamos a partir de 2021, é uma rede que é para encaminhar ou referir as grávidas com cardiopatias congênitas. Fizemos um curso de formação básica no EcoDoppler. Fizemos já 12 edições, por enquanto
os profissionais que foram se credenciaram, só tivemos 2 edições. Então, temos poucos profissionais já formados por este programa, e quanto ao diagnóstico pré-natal, continua sendo muito baixo. Temos 16% hoje do subsetor público. Sabemos que no âmbito privado isso é completamente diferente, mas é o que aonde nós temos que começar a apontar. Quanto à rede de tratamento cirúrgico de prematuros, continuamos com uma rede informal e ainda não tivemos muito bons resultados, porque ainda estamos nessa rede informal. Temos que propor novas estratégias para esta rede. E quanto ao segmento, acompanhamento clínico dessas crianças, foi lançado um manual sobre o cuidado integral das crianças com cardiopatia congênita nos seus primeiros anos de vida. E a ideia é aumentar a difusão e a formação e a construção desta rede. Os próximos desafios claramente continuam sendo baixar a mortalidade neonatal e no primeiro ano de vida das crianças. Continuamos precisando saber qual é a situação das cardiopatias congênitas fora do subsetor público. Precisamos enfatizar ainda mais o acompanhamento clínico em crianças com essas cardiopatias. Então, estamos trabalhando nesse sentido. E o próximo desafio mais importante o mais relevante para nós é ampliar a cobertura para todo o curso de vida das crianças. Quando operamos as crianças, seja graças às cirurgias, que essas crianças agora sobrevivem, que as que não sobreviviam, mas precisamos dar uma resposta que vá além dos 18 anos de idade. Como conclusões, acho que é muito importante saber qual é a situação sanitária inicial de cada região, para, numa primeira instância, ter uma primeira linha de trabalho, formar equipes de trabalho e que essa equipe possa ser mantida no tempo. Isso é muito importante. Não devemos esquecer que a avaliação periódica dos resultados é fundamental, não com uma intenção de dizer que está sendo mal feito, mas simplesmente de melhorar os resultados. Bom, já estamos no nosso tempo. Muito obrigada. Muito obrigado, muito rica a sua experiência, realmente sabemos que vai contribuir muito para que outros países possam aprender dessa experiência e das lições, aplicando as suas políticas. Nesse sentido, queríamos conhecer a experiência do Brasil. Dr. Rodrigo Carini, Cariri, diretor substituto do Departamento de Atendimento Especializado em Temático, vai compartilhar a experiência do Brasil nessa mesma linha. Por favor, então, passamos a palavra ao Dr. Rodrigo. Está em silêncio o microfone. Sim, perfeitamente.
eu pude perceber que há no encontro um interesse específico sobre a experiência do Brasil e a Argentina, porque a análise inicial mostrava que estes dois países tinham, de fato, as experiências mais amadurecidas. Então, infelizmente, nesse exato momento, eu não vou ter as informações no nível de detalhamento que foi apresentado pela Argentina, mas posso assumir aqui o compromisso de estar encaminhando para a organização e para os países membros e quem está acompanhando o detalhamento destas informações com estes indicadores epidemiológicos e os resultados de nossas iniciativas em termos de o que nós estamos conseguindo atender e aquilo que a gente está conseguindo organização da rede assistencial no Brasil. Infelizmente, nesse momento, em termos de números precisos para a apresentação, eu vou ficar devendo a vocês e vou me dedicar a fazer uma apresentação um pouco mais analítica, destacando um pouco dos problemas que o Brasil tem enfrentado e dos principais desafios que a gente vem identificando. O Brasil é um país de dimensões continentais, com uma rede de serviços de saúde bastante diversa, com grandes diferenças regionais. O Brasil tem, portanto, uma grande concentração de serviços nas regiões sul e sudeste do país, uma concentração relativamente razoável e nova nos estados do nordeste do país e do centro-oeste, e uma dificuldade grande de serviços na região norte do país, especificamente em alguns estados mais próximos às fronteiras do Brasil com outros países. Então, a nossa região norte tem dois grandes estados, que estes também têm dimensões continentais, o estado do Amazonas e o estado do Pará, e cujas capitais têm grande adensamento tecnológico e de serviços. Nossa dificuldade está maior nos estados menos populosos do norte do país. Então, o Brasil, acho que, como todos sabem, é um país que tem um sistema universal de saúde público, né, gratuito ou financiado inteiramente com recursos públicos, de gestão tripartite, portanto, nós temos gestões, a gestão federal, as gestões estaduais, o que corresponde às províncias na Argentina e na maioria dos países de língua espanhola, e também os municípios como sendo gestores do sistema de saúde. Essa grande heterogeneidade, com 27 estados e mais de 5.500 municípios, é a nossa principal característica e um dos maiores desafios para a organização em rede de um problema de alta complexidade, como é a cardiopatia congênita, e de relativa baixa incidência e prevalência. O Brasil tem uma política estruturada de atenção às doenças cardiovasculares e ao pré-natal como parte do seu sistema público de saúde, e a cardiopatia congênita se insere neste contexto e neste cenário. Nesse sentido, o país vem investindo na qualificação da atenção primária. Hoje, o país tem mais de 50.000 equipes de saúde da família, o que atende mais de 70% da população do Brasil. Passamos por um período de dificuldades nos últimos 4 anos, e com mudança nos últimos 4 anos, eu faço referência ao intervalo de 19 a 2022, onde houve uma mudança significativa nos rumos da política nacional e consequências tanto na atenção primária quanto na atenção especializada. Tivemos problemas de
recursos orçamentários e da condução nacional do sistema de saúde, o que acarretou, se não uma paralisia nas ações de desenvolvimento e melhoria, mas até em algumas situações um recuo, que é o caso da atenção às doenças cardiovasculares. Então, desde 2023, que o Brasil vem tentando recuperar, primeiro, a legitimidade científica, é triste dizer isso, mas a gente precisou voltar a discutir a necessidade de vacinação. Nós tivemos uma queda significativa dos nossos indicadores de cobertura vacinal nos últimos anos, em face do governo ter assumido uma posição contrária às vacinações, isso, especialmente durante a pandemia da Covid-19, mas também tivemos uma desarticulação da rede de atenção primária e de atenção especializada, com uma mudança no financiamento, em que fazia o que nós podemos chamar, em termos de política, focalização da política de atenção primária. Então, no primeiro momento, nos reunimos esforços para a retomada do programa de vacinação, dos investimentos na atenção primária e no exame da estrutura da rede de atenção especializada e, nesse caso, da atenção à cardiopatia congênita. No período anterior, tivemos, é bom dizer que há mais tempo o Brasil já tem uma estrutura de rede dentro desse sistema universal que atende a grande maioria das condições de cardiopatia congênita nesses lugares de grande adensamento tecnológico norte, o centro-sul do país, né, com prejuízo e dificuldade mais na região nordeste e na região norte. Nós tivemos, então, um esforço de contratação de centros de referência para o treinamento, equipar e para a descentralização das cirurgias. O Brasil também conta, eu gostaria de prestar esse esclarecimento, porque na apresentação anterior do resumo da pesquisa, eu não sei se eu entendi bem, mas havia uma sinalização de que o Brasil não tinha uma central nacional e o Brasil, na verdade, tem o que a gente chama a Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade, que é responsabilidade do Ministério da Saúde e que faz a regulação nacional dos casos de cardiopatia congênita que não são operáveis em cada uma dos estados da federação. E essa CNRAC, essa Coordenação Nacional da Rede, né, de Regulação, ela já existia e aponta para a gente, com as informações que eu estou aqui assumindo o compromisso de encaminhar, ela indica para o país inteiro as grandes áreas de restrição de acesso e quais são os principais procedimentos. Com base nessa dificuldade, em cooperação com hospitais de grande excelência no Brasil, que inclusive tem uma participação no sistema suplementar, o privado, importante, foi firmada uma cooperação técnica para a descentralização, treinamento das equipes nesses estados do norte do país. Essa foi uma ação isolada para este projeto específico e que, na nossa avaliação, tem resultados, por enquanto, ainda assim, que nos deixam a desejar em termos de sustentabilidade. O que quero dizer é que a iniciativa não repercutiu na descentralização. Nós conseguimos operar, nós conseguimos fazer a atenção em loco, sem precisar da transferência dos pacientes para o sudeste do país, mas as equipes não assumiram as linhas de cuidado nesses estados que eu estou fazendo referência, no caso do Amazonas, do Pará e nos estados do extremo norte do país. Temos também a grande participação do Instituto Nacional de Cardiologia, que é o nosso principal centro de referência nacional. Ele é público, ele é uma organização do Ministério da Saúde e que nos ajuda, inclusive, a formular as políticas e que não participava necessariamente destas formações
à distância, né? Isso estava, num primeiro momento, com esta organização anterior. Então, o esforço atual para concluir, a poder apresentar o desafio da integração com a atenção primária. Também foi apresentado no início que o Brasil não teria lei nacional. Infelizmente, nós temos uma lei nacional que foi construída pelo Congresso e que prevê a oferta, obriga o Estado brasileiro a oferecer o exame de Doppler fetal e não a ultrassonografia morfológica, que as evidências indicam ser o exame de escolha para o rastreamento. E agora nós temos esse desafio de cumprir a lei que o Congresso criou, mas que nos distancia da boa prática e da ciência, né? E temos uma questão que eu queria colocar em discussão, porque não vi referências nas apresentações anteriores sobre a questão da necessidade de formação, né, da distribuição regional dos especialistas. Então, eu me despeço colocando aqui algumas questões para o debate, que é como que os países estão fazendo, em especial a Argentina, a regulação da formação especializada para os cirurgiões cardiovasculares e a nossa curiosidade também em conhecer o impacto das medidas da política de acesso à interrupção da gravidez voluntária que a Argentina implementou e como isso impactou na curva de mortalidade, morbidade, e se isso teve alguma influência nos resultados da Argentina. E dessa forma a gente se coloca à disposição para o debate e para os esclarecimentos presentes e futuros. Obrigado, doutor Pablo. Muchísimas gracias. Excelente también Excelente também a experiência do Brasil. E com esta apresentação, encerramos a segunda parte do nosso seminário e passamos já para a terceira e última sessão, onde vamos assistir às apresentações da doutora Tamara Curran e da doutora Lia Greenspan, da perspectiva das famílias e as comunidades, por um lado, e da perspectiva internacional, pelo outro. Então, sem usar mais tempo, ofereço a palavra à doutora Tamara Curran, diretora de assuntos governamentais dos Estados Unidos, March of Dimes, que coordena suas atividades em qualidade de ator não estatal em organizações oficiais como a OPAS e a OMS. Então, doutora Tamara, com a palavra. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui hoje para falar sobre incorporar as perspectivas da família e da comunidade para a questão tão importante da qual estamos falando hoje. Ouviram muito sobre os dados em torno das doenças congênitas de nascimento e os defeitos cardíacos congênitos, especialmente. Então, na medida em que a gente vai passando para o próximo slide, eu queria introduzir algumas coisas mais formalmente. Alguns de vocês podem ser familiarizados com a March of Dimes, mas isso já existe há mais de 85 anos. Temos alguns marcos na linha do tempo, e eu gostaria de destacar que, desde a década de 50, o March of Dimes tem se focado na prevenção de doenças já no nascimento e especializados em alguns tipos também na triagem dos recém-nascidos. Então, sempre promovendo a importância de fazer uma triagem que inclua os efeitos congênitos e também uma campanha contra a prematuridade. Então, essa foi uma coisa que fazemos daquela época até hoje, que ainda estamos nos focando, mas também estamos trabalhando na equidade pela saúde, na luta pelas mães saudáveis. E o tópico que tratamos hoje continua a ser fundamental para a missão, para a March of Dimes,
e também fazem parte dos esforços de políticas e programáticos em todos os Estados Unidos. Na medida, bom, vamos ver nossa declaração de missão hoje nesses slides, que o March of Dimes lidera a luta para a saúde para todas as mamães e os bebês, se focando na saúde das mães e dos resultados para os bebês e sua saúde. Com certeza, isso inclui defeitos congênitos e prematuridade. Indo um pouco mais além, podem ver a nossa visão, onde nós acreditamos num mundo onde todas as mães e bebês sejam saudáveis, independentemente do seu patrimônio, raça, gênero ou geografia. E nesse mesmo sentido, também podem ter visto que para determinadas comunidades dos Estados Unidos é uma das questões que a gente vê como focá-lo e procuramos reduzir os obstáculos, as barreiras para ter uma gravidez saudável, bem como um nascimento saudável. Já entrando um pouco indo um pouco mais além, a gente vê as perspectivas dos dados de March of Dimes para mães e bebês. São informações que, em geral, usamos para mostrar o nosso trabalho, mas no segundo, nos do blocos, estamos ligados às conversas com hoje, no segundo bloco. Dois bebês morrem a cada hora nos Estados Unidos e um de cada 10 bebês nasce de forma prematura. Desculpa, sim. E apresenta riscos graves à saúde e complicações que duram a vida toda. Sabemos que os defeitos congênitos são uma das causas fundamentais da prematuridade. Então, o March of Dimes continua a inverter para ver esses desfechos e criar gravidezes mais saudáveis e também os nascimentos mais saudáveis. Então, se vamos ver as nossas metas estratégicas ou objetivos estratégicos, nós queremos eh, acabar com tudo que são os riscos à saúde que podem ser prevenidos e também as mortes que podem ser prevenidas também nas mães e nas crianças e fazer sumir as inequidades, as lacunas enquanto à saúde. Então, todas as pessoas que participam têm histórias a contar, a referir, e nós, March of Dimes, consideramos que trabalhamos com voluntários, com famílias, independentemente do ponto da nossa missão, nós esperamos que as famílias contem sua história para nos ajudar. Temos aqui a família Lasmar, a mãe estava grávida, teve uma perda, passou pela cuidade de UTI neonatal com seu filho e a luta que tiveram para salvar a vida de seu filho. Cada uma das famílias que vem se aproximam a nós são muito importantes e nós sabemos procuramos conhecer o que a família e a comunidade vivenciam e o que as organizações podem fazer para apoiar o desenvolvimento dessas famílias em casos inesperados, começando com o entusiasmo da gravidez, de ser grávido de gêmeos e depois perder um dos bebês. E se depois tiveram um bebê que vocês têm que poder ajudar esse bebê a ser saudável e forte. Então, nós prestamos muita atenção a todas essas histórias. Quanto às questões da comunidade, com a comunidade e a família, nós temos aqui uns slides que mostram o trabalho que estamos fazendo. Um dos nossos programas destaca uma rede de ação entre a mãe e a criança, que é uma rede com milhares de participantes, de partes interessadas, tem representantes de agências, tem aqueles que investiram no cuidado e ajuda às crianças e filhos, e também as famílias que compartilham suas experiências sobre qual foi a experiência, como foi. Algumas famílias têm experiências sobre os defeitos e algumas outras coisas que tratamos. Então, quanto à estrutura e para oferecer uma equidade, uma igualdade, muitas pessoas, especialmente pessoas de outras origens, eles estão se focando
nos defeitos e tratar tudo isso para resolvê-los. E a estratégia que vão se usar é desmontar a questão acessar a questão do. eh, Tem diferentes aspectos aqui que podem serem abordados e todos eles abordamos juntos. Então, procurando acabar com os vieses que as famílias podem enfrentar devido à geografia, o local onde moram, ou as circunstâncias econômicas que elas têm, ou as barreiras que eles enfrentam para conseguir chegar aos cuidados de saúde, ao atendimento da saúde. Isso também de melhorar o acesso, aumentar o acesso, que eles tenham seguros para poder acessar esses serviços de saúde para o recém-nascido, para cuidados pré-natais, para prevenir todos esses problemas. Se há uma questão de acesso quanto à distância dos centros de saúde, tem que ter algumas medidas alternativas, como a telesaúde, ou monitoramento remoto, para os cuidados pré-natais. Muito mais importante ainda, pensando no acesso antes da gravidez, para que uma família, desculpa, possa enfrentar as questões antes da gravidez, para ter um cuidado pré-natal mais saudável e também resultados mais saudáveis para a mamãe e o bebê, quanto aos defeitos congênitos. Então, prestando atenção a questões ambientais, sabemos que tem um monte de causas ambientais que podem afetar. Então, temos que ver as iniciativas em torno à poluição ou a químicos que podem ser usados durante a gravidez, produtos para cuidado do cabelo. E como tudo isso tem um impacto na saúde durante a gravidez também, fortalecer a segurança econômica. Aqui estamos colocando o foco se a família tem que escolher entre cuidados pré-natais ou trabalho e renda em oposição a cuidados pré-natais. Então, enfrentar algumas dessas questões, isso se tem que sair como é que pode se fazer para que possamos ajudar para que a gravidez seja melhor. E depois construir comunidades seguras e conectadas. Então, enfrentamos questões como o transporte, por exemplo, para poder chegar numa hora marcada de atendimento. Então, todas elas vão ajudar para aumentar a equidade. Temos também temos políticas, temos formas de identificar, de fazer triagem dos. eh, Então, a gente vai ver algumas coisas dos dados e pesquisas, programas e serviços específicos para algumas comunidades, comunicações e treinamentos são importantes, e também é necessário financiamento, precisamos de mais dinheiro para fazer mais. Então, na medida em que a gente vai. Passamos então a lidar com as histórias. Sabemos que as famílias vêm às nossas organizações querendo um apoio para poder eh, fazer uma triagem no recém-nascido, conversando com outras famílias que já passaram pela mesma história e tiveram o mesmo resultado, falando sobre cardiopatias congênitas. Essas histórias nos inspiram e comunicam os nossos valores. Logicamente, também as nossas histórias impactam as políticas ou aqueles que formulam as políticas e levando à possibilidade de mudar na legislação e a regulamentação. E queria apenas destacar novamente, agradecendo a todos vocês por compartilharem a perspectiva do Martin Dimes. Todos nós temos um papel a desempenhar, temos a história de si mesmo, ou seja, qual é a sua história, tem um impacto direto em todos nós e na urgência de conseguir os meios para atender as famílias que têm crianças com essa doença. Também nossa história, que vai ter outro tipo de impacto,
as pessoas que podem, então, celebrar aquilo que, os resultados que são obtidos com toda essa ajuda. Eu agradeço muito pelo seu tempo, vou voltar aqui, então, e entregar a palavra ao doutor Pablo. Muito obrigado, doutora Karen. Obrigada pela sua perspectiva das famílias e da sociedade. Não só estamos falando sobre questões institucionais, mas também temos essa perspectiva que é essencial e é tão importante como uma perspectiva internacional. Por isso, agradecemos muito também a doutora Lia Greenspan por compartilhar conosco essa experiência e trazer os desafios a partir da comunidade internacional e os impactos que vão além da região das Américas, porque sabemos que esse problema não se restringe à região das Américas. Doutora Greenspan é pediatra, neonatologista, trabalhou clinicamente em Washington, D.C. durante 20 anos, mas com uma muito ampla experiência em saúde global na África subsaariana e na Ásia, antes de se unir ao USAID como assessora sênior de recém-nascidos em 2020. Trabalhou como consultora de recém-nascidos, desenvolvendo e implementando ações em termos de saúde neonatal como membro da equipe da USAID, assessora sênior em recém-nascidos, então está dirigida a promover o atendimento de recém-nascidos, especialmente em nível mundial, especialmente em recém-nascidos pequenos e doentes, trabalhando em diferentes âmbitos ligados ao USAID, na área da saúde materno-neonatal e saúde infantil. Por favor, Lia, com a palavra. O microfone é seu. Muito obrigada. Primeiro quero agradecer ao Dr. Duran por me incluir nesta conversa tão importante. Gostaria de agradecer à MCGL e outros também, a todos os parabéns aos oradores. Realmente foram apresentações excelentes, mas também um trabalho incrível que está sendo feito pelas crianças recém-nascidas e crianças pequenas. É uma questão de igualdade, de equidade. Cada mulher, mãe, criança deve ter acesso, tem direito a ter acesso a serviços de saúde, não importa onde estejam no país. A cobertura da saúde universal é um imperativo global para alcançar as metas de desenvolvimento sustentável. Todos devem ter acesso a serviços de saúde sem ter que pro- passar por problemas, situações difíceis financeiras. Em muitos cenários, os recém-nascidos com anomalias congênitas não têm acesso ao cuidado que precisam para sobreviver e prosperar com deficiências mínimas. Não estou vendo o slide, temo que tenha mudado o slide. Podem ver que os slides passando de um para o outro? Sim, estamos vendo o Global Guidance, ou seja, as diretrizes globais. Estamos vendo o slide que diz diretrizes globais específicas para anomalias congênitas. Lia, pode nos ouvir? Parece que ela está congelada, a conexão não deve estar muito boa. Acho que caiu. Parece que ficou sem conexão. Estou enviando uma mensagem. Vocês estavam vendo os slides? Aí está voltando. Desculpem, estou de volta. Podem me ouvir agora? Sim. Só mesmo em Washington, D.C. que acontece isso. Você quer que eu prefere exibir a sua apresentação ou podemos também transmiti-la daqui? Eu peço que vocês a transmitam porque eu perdi minha conectividade. Vou apagar o meu vídeo, a minha câmera, talvez isso ajude.
Se puder voltar um slide para trás. Parece que congelou novamente. Só um instantinho. Posso compartilhar daqui, se vocês preferirem. Perfeito, vamos em frente. Tudo bem? Sim, vamos em frente. Agora é hora de mudar. Em 2010, nós começamos a ver um impulso para salvar as vidas dos recém-nascidos. Isso foi crucial. Ajudando as crianças a sobreviver, ajudava a aumentar o cuidado para as outras crianças recém-nascidas. Quando chegou em 2019, começamos a transformar o cuidado para crianças pequenas, recém-nascidas pequenas e doentes, permitindo mudar o cuidado das crianças com cardiopatias congênitas em geral. Gostaria de chamar a atenção de vocês para este documento da OMS, que fala sobre as anomalias congênitas. Estamos falando aqui sobre o cuidado específico dessas doenças, e falamos sobre pacientes hospitalizados, em linha com as diretrizes da OMS. Aqui temos a norma 1, que diz que todo recém-nascido pequeno e doente recebe cuidados rotineiros baseados em evidência. E dentro dessa norma, vocês vão ver em azul a declaração de qualidade, que tem a ver com que todos os recém-nascidos que precisam ter uma avaliação, principalmente falando daqueles que têm cardiopatias congênitas, além de acesso também a cuidados paliativos para circunstâncias que não permitem uma correção cirúrgica, por exemplo. Aqui destacamos o fato crítico de que todos os recém-nascidos com transtornos que não podem ser reparados devem ter também atendimento durante o transporte, quando são encaminhados a um centro de especialização. Esta diretriz foi tomada da página web da OMS e destaca os problemas fundamentais indicados em 2023. O conteúdo mostra a mudança dos tempos, à medida que o atendimento complexo cada vez se torna mais disponível em países de menos ingressos. Alguns transtornos podem ser tratados com intervenções locais. Isso pode mudar de um país para o outro, segundo nós vimos nas apresentações anteriores, segundo os níveis diferentes de atendimento. A comunidade mundial continua investindo tanto no atendimento primário como na qualidade de atenção dos diferentes sistemas, incluindo as referências a outros centros. Falamos também sobre, por exemplo, pré-natal, ecografia assistida com inteligência artificial e dispositivos como colchões técnicos e dispositivos que estão desenhados para serem usados durante o processo de encaminhamento ou referência. Gostaria de mudar um pouco de assunto e falar especificamente das doenças cardíacas congênita em cenários de países com menos recursos. Aqui temos, por exemplo, as condições que são menos prevalentes nos países de alta renda. Nos países de menor renda, essa cardiopatia congênita tem mais dificuldade para o acesso ilimitado ao atendimento. Entre outros fatores, temos problemas na qualidade de atendimento, devido à falta de medicamentos, à dificuldade de acesso, rubéola congênita, desnutrição, uma série de fatores. Pobreza, inclusive. Na maioria dos padrões, este não é
essa não é uma doença que possa ser prevenida, portanto, o diagnóstico precoce é fundamental para melhorar os resultados, então, das crianças, especialmente tendo em conta o contexto de baixa renda. Olhando a prevalência global, a taxa de prevalência global dessa doença, vemos que todas as taxas no mundo inteiro de cardiopatias congênitas, incluindo a África, por exemplo, a África subsaariana, que é muito mais alto em comparação com outras regiões, vamos ver o número estimado de crianças com essas cardiopatias congênitas, segundo a região. Vejam, 500 mil na África, 240 mil na Índia, 150 mil na China, mas as cifras da África podem não representar a realidade. Vamos dar uma olhada na perspectiva do sistema de saúde sobre as cardiopatias congênitas. Vamos pensar nos sistemas de saúde. Vamos dar uma olhada no mesmo conceito, mas de um ângulo diferente. Vamos dar uma olhada aqui nos guias do OMS, do lado esquerdo, que diz que o conteúdo da qualidade mostra os componentes-chave desse cuidado. São 10 pontos que devem ser similares nos blocos de construção do atendimento das crianças. Então, devem ser robustos para melhorar a qualidade para todos. Vocês podem ver aqui que uma triagem precoce está dentro desses pontos, desses 10 pontos que devem estar em ambos os lados. E vemos também como melhoramos aqui os resultados finais em cada criança. Isso melhora a qualidade do atendimento e também o acesso com um efeito de transbordamento sobre outras crianças com doenças de cardiopatia congênita. Não importa, então, o que aconteceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, eu dediquei os primeiros minutos da minha apresentação para lhes dar um panorama geral sobre estas questões e a cardiopatia nos diferentes locais do mundo e a importância de uma abordagem global. Os números podem ser diferentes, mas as lacunas e diferenças que vimos nas apresentações anteriores são praticamente as mesmas. Por isso eu peguei estes slides da apresentação, porque o que foi encontrado pelo estudo colaborativo, a meta e os objetivos incluem influências, trabalhos semelhantes, uma compreensão mais profunda do que acontece na região. Então, nós não precisamos reinventar a roda, só precisamos mudar onde que a roda vai se posicionar no mundo. Próximo. Então, o que aprendemos nós do trabalho com cardiopatias congênitas na América? Que existe a lacuna e que temos uma necessidade de fazer revisões sistemáticas com meta-análises. Precisamos políticas que defendam essas políticas, a integração, a inclusão, de fazer triagem e a inclusão dessas anomalias, das cardiopatias congênitas em todos os sistemas. Ficou muito claro que temos que promover o treinamento de cirurgiãos, provedores especializados e centros cardíacos que recebam apoio. Precisamos de grupos de trabalho multidisciplinares no âmbito internacional, conhecer o que foi as experiências de outros países sobre a mesa e outros continentes. Então, dar suporte para a identificação precoce por meio de triagem, por outros tipos de estudos de acesso ao tratamento em tempo e forma, aumentar o foco nos cuidados, no atendimento para essas desabilidades e aumentar o suporte para organizações que melhoram esse serviço para cuidados das doenças cardíacas ou
Cardiopatias congênitas, desculpe. Isso pode tudo nos ajudar para resolver quais são os próximos passos. Então, quais são os novos passos? A OMS está trabalhando no desenvolvimento de um trabalho para ver a prevalência dos defeitos cardíacos congênitos. Isso vai ficar pronto para 2025. Este mês, a OMC está fazendo uma consulta para, para fazer a triagem e fazer o diagnóstico, gestão e acompanhamento dos sistemas de saúde para os países de renda baixa ou média. Isso mostra que os tempos vão mudando e, na medida em que melhora a qualidade do atendimento para todos os recém-nascidos, então, as malformações congênitas vão ser reduzidas e vamos conseguir melhorar também as questões da prematuridade e da sepse. Então, é importante fazer uma detecção precoce dos defeitos com tamisagem, diagnóstico e tratamento das crianças, e é importante incluir a gestão de deficiências e a reabilitação. Então, aqui temos minhas 3 mensagens chaves que eu quero transmitir hoje. A doença cardíaca congênita não é um problema exclusivo da América Latina e Caribe, é um problema do mundo todo. Na medida em que a gente melhora o atendimento nos centros de saúde, as anomalias congênitas vão continuar a ser uma boa porção das mortes de crianças de menos de 5 anos. Temos que pensar para o futuro, aproveitar o que aprenderam outros países. E muito obrigada por me incluir e ofereço a palavra ao doutor Duran. Muito obrigado, Lia, pela sua excelente apresentação e suas tão ricas conclusões. Eu acho que o resumo da apresentação, estabelecendo que não é um problema exclusivo da América Latina e Caribe, mas do mundo todo, e que é preciso investir e trabalhar na melhoria das políticas, da legislação e do orçamento, mas também da rede de serviço, da qualidade dos cuidados, e como foi abordado nas demais apresentações, com perspectiva focada nas pessoas, são os eixos e os desafios que acreditamos que nos deixa este seminário, este webinar. Queremos agradecer profundamente a cada um dos palestrantes pela riqueza das suas apresentações. Agradecer a cada um de vocês que estão conectados na audiência por terem assistido esse webinar, pelos comentários e perguntas que deixaram no chat, nas perguntas e respostas. Fomos respondendo algumas, outras ainda temos que respondê-las, mas vão receber a resposta via e-mail. E eu gostaria de pegar uma delas, ou algumas delas que colocavam a importância, a necessidade de continuarmos a avançar na discussão, na interação entre os países e os atores para responder a essa problemática. Sabemos que a saúde neonatal melhorou muito e as cardiopatias congênitas estão concentradas hoje como uma das principais causas de mortalidade, morbidade e geração de deficiências que não impactam apenas as crianças, mas também as famílias e estão ligadas às desigualdades. Então, pegando as palavras das últimas palestrantes, eu acho que é um problema de todos e das entidades e as instituições que participamos deste webinar, estamos comprometidos para continuar a contribuir para favorecer a discussão, a troca de ideias e ampliar e instalar as experiências que ouvimos hoje para todos os países da região e também no âmbito global. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção, por permanecer conectados e esperamos continuar a avançar neste assunto. Muito obrigada e que tenham um excelente dia.